Oi, eu sou Victor Schauer, hairstylist Fashion Creative, e sejam bem-vindos ao meu dia a dia. Fica à vontade, se inscreve no canal e vem aproveitar esse vlog comigo. Nossa, gente, eu falei que eu ia mostrar eu colocando as coisas no escritório. Não mostrei. Corta para. Hoje já é sexta-feira. Isso passou uma semana inteira. Ontem eu tava trabalhando no Felipe. Na verdade, eu não consegui trabalhar no Felipe por causa da irresponsabilidade de um ser humano que fudeu com o processo e o financeiro de algumas pessoas. Porque o Felipe, ele também aluga as peças da marca dele. Quando tá numa temporada de alta procura, como por exemplo a de agora, que é a do carnaval, o cronograma e o fluxo de aluguel de roupa é muito alto. Inclusive, às vezes, a mesma peça que uma pessoa alugou para utilizar no sábado, no domingo outra pessoa já quer. As pessoas que alugam essas peças, elas estão cientes de que em tal data a peça precisa estar de volta pro ateliê. Uma pessoa que alugou a peça não fez isso. Não devolveu a peça na data certa pro ateliê. E isso fudeu com todo o cronograma. Não que a pessoa não devolveu a peça, a pessoa devolveu a peça, mas fez um envio completamente errado. A pessoa fez um envio pelos correios, que foi um envio tradicional, que não é full, que leva de 3 a 5 dias úteis para chegar. E a peça precisaria estar no ateliê hoje. No caso, a pessoa enviou ontem, a peça era para estar hoje, ou a peça era para estar ontem. A peça era pra estar ontem, na verdade. Era pra pessoa ter enviado na quarta pra chegar na quinta. A pessoa enviou a peça na quinta. E ainda enviou com o transporte comum, que é de 3 a 5 dias úteis. E a peça era pra estar no ateliê quinta-feira, ou seja, ontem, pra o outro cliente que alugou já pegar. E a peça não tava. O Felipe teve que fazer uma peça do zero para poder entregar para a pessoa que já tinha combinado o aluguel do dia. E por conta disso, nós que estávamos prestando serviço para o Felipe ficamos sem trabalho. Por que, Victor, vocês ficaram sem trabalho? O Felipe, ele faz a trama das roupas. Ou seja, aquela trama que forma a roupa em si, é ele que faz. E a gente é responsável pelos acabamentos e cravejar os cristais, as plaquetas de metal. Como que o Felipe ia fazer todas essas tramas que era pra gente cravejar no dia, sendo que ele tinha uma outra roupa pra fazer do zero? Que é a roupa que devia estar no ateliê. E que não tava porque a pessoa fez um envio completamente errado. E fora isso também, ele precisava ir nos fornecedores pegar mais material. Em resumo, chegamos no ateliê e ele falou: gente, vocês vão ter que ir embora, não tem trabalho para vocês hoje. E o Felipe, ele é o único responsável pela trama, porque ele tem o esquema certo para fazer a trama. Ele já passou para mim fazer a trama e eu não dei conta de fazer. Não é fácil fazer a trama, então, enfim. Para não falar que eu não fiz nada no dia de ontem, eu terminei de cravejar uma peça que já estava pronta. Basicamente é isso, sabe? Ele trabalha a madrugada toda pra ter peças pra gente já ir cravejando assim que a gente chega.
E enquanto a gente tá cravejando essas, ele tá produzindo outras tramas de outras peças pra gente cravejar em seguida. Então é sempre assim. E o tempo que a gente leva pra cravejar, às vezes é o tempo também que ele leva pra fazer a trama, sabe? Tipo, é muito demorado, não é fácil. E aí, por causa do erro de uma pessoa, um monte de gente ficou sem trabalhar, basicamente. Eu não ganhei uma diária completa. Eu perdi dinheiro por causa do erro de uma pessoa. E isso é foda. Ontem eu cheguei puto de raiva em casa. Puto de raiva. É foda. Olha, é foda. E aí hoje eu não fui trabalhar lá com o Felipe porque eu tive cliente aqui no salão. Era pra ser uma coloração, mas não passou no teste de mecha. Eu acabei não filmando o teste, porque eu estava sem bateria no celular, então eu não consegui filmar. Mas foi um teste de mecha que não passou. A cliente queria fazer um ombre roxo. Eu, quando estou atendendo como cabeleireiro, hairstylist, enfim, eu converso muito com os meus clientes. Quero saber histórico do cabelo, quero saber por onde que passou, por onde que deixou passar, o que faz no dia a dia de cuidado com o cabelo e por aí vai. Eu pergunto tudo. O meu atendimento ele é um pouco demorado por causa disso. Antes de eu colocar o teste de mesh no cabelo da cliente, a gente conversa muito sobre essas questões. Eu, sinceramente, eu fico meio que impressionado / indignado com o tanto de profissional que não explica pro seu cliente o que está sendo feito ou o que está sendo colocado na cabeça, no cabelo dele, sabe? Tipo, quando a cliente vem fazer coloração comigo e eu pergunto o histórico e ela tem um histórico de coloração em outros salões ou de coloração feito por ela mesma, eu pergunto, nessa última vez que você fez, o profissional que fez o seu cabelo, ou quando você fez o seu cabelo, você usou qual volumagem de água oxigenada, que tempo você deixou de pausa, o que você fez de cronograma capilar após o procedimento de coloração e descoloração. E eu fico impressionado que 100% das respostas que eu tive de todos os clientes que eu atendi que vieram da mão de outros profissionais falaram, eu não sei. Aí eu pergunto, o profissional que fez o seu cabelo não passou, não te explicou qual volumagem de água oxigenada ia colocar, o processo que ia acontecer no seu cabelo? Não. Eu só falei que queria tal coisa e ele foi lá e fez. E isso é um erro imenso. Imenso. Você não passar exatamente o que vai ser feito no cabelo do seu cliente. Não sei se o profissional faz isso porque quer segurar cliente com ele. Não sei se faz isso só porque é relapso mesmo e não quer assumir caso dê algum erro de que a culpa foi sim dele. Tem muito profissional que não conta que usou Mox de 40, por exemplo, e deixou a pessoa numa pausa de 1h30 com Mox de 40 e o cabelo da pessoa derreteu por causa desse erro que ele fez de botar um Mox de 40, não fica olhando e tudo mais, e não conta justamente para a culpa não cair em cima dele. E aí chega cliente com o cabelo caindo, com o cabelo podre e não sabendo o que aconteceu no cabelo. Gente, é uma irresponsabilidade imensa. Essa minha cliente que veio hoje fazer o teste de mecha e não passou, ela falou pra mim, olha, eu tenho coloração no meu cabelo, mas embaixo dessa coloração eu tenho uma descoloração. A minha descoloração tem mais de 1 ano, tem aproximadamente 1 ano e meio, 1 ano e 3 meses por aí.
E a minha descoloração, que tá debaixo da coloração, tem 6 ou 5 meses antes de fazer essa coloração. O que ela fez? Ela pintou o cabelo de colorido, ela fez um roxo também, se eu não me engano, e depois de 6 meses ela jogou a coloração do tom natural do cabelo dela, que é um tom de castanho, número 4, eu acho, 4.0. E desde então ela nunca mais mexeu no cabelo dela. E ela veio fazer. Ela falou: eu fiz um outro teste de mecha em um outro lugar, não passou. Ela me mostrou o teste de mecha que tava ali, tudo mais. E aí eu perguntei, eu falei: tá, na descoloração, o profissional que fez passou a volumagem da água oxigenada que colocou? Você lembra mais ou menos quanto tempo de pausa você ficou nessa descoloração e tudo mais? Aí ela falou: olha, não lembro. E eu fiquei, eu acho que mais de 1h20. Eu falei: ah, tudo bem. Aí eu falei: e no teste de mecha que você fez? Você lembra passou a volumagem da oxigenada? Você lembra quanto tempo de pausa? Aí ela: olha, a volumagem não me falou, mas o tempo de pausa foi mais de 1h30. Eu fiquei tipo: oi? Aí eu falei pra ela, olha, o seu teste anterior de mecha não passar pode ser 2 fatores. Ou não passou mesmo por causa do seu histórico de coloração, e ok. Ou 2, não passou porque usou uma volumagem desnecessária com um tempo de pausa desnecessário. E aí eu falei pra ela: eu vou fazer o seu teste de mecha com água oxigenada de 30 volumes e uma pausa de 40 minutos. Se nesse tempo o seu cabelo mostrar resistência, eu vou falar que passou. Mas para além de mostrar resistência, se ele abriu na tonalidade certa que a gente precisa para fazer o roxo que você quer. Se tudo der certo e passar, a gente vai usar 2 volumagens de água oxigenada. E eu expliquei para ela certinho. A água oxigenada, pó descolorante, ele não é seu inimigo. O que é o seu inimigo é a sua imprudência ou a imprudência do profissional que está fazendo o seu cabelo, que não fica de olho e não dá 100% de atenção naquilo que está na sua cabeça. As volumagens da água oxigenada não é sobre a potência do produto. É sobre a velocidade que aquele produto vai abrir o seu fio. Quanto menor a volumagem, mais demorado a abertura do seu fio vai ser. Quanto mais alta a volumagem, mais rápida a abertura do seu fio vai ser. Ou seja, água oxigenada de 40 volumes não é um inimigo. O inimigo você fazer com imprudência. Você não ficar de olho, ou o profissional não dá 100% de atenção. Enfim, expliquei isso também para ela. E falei para ela: se o seu cabelo passar, o processo que eu vou fazer no seu cabelo para a abertura de cor, para atacar o roxo, eu vou utilizar água oxigenada de 30 e de 40. Como eu começo a aplicação pela frente, sua frente vai ser feita com 30 volumes. A de 40 eu só vou começar a aplicar quase pro final do procedimento. Porque aí a de 40 já começa a dar uma acelerada e já iguala o nível de abertura junto com a frente. E mediante a esse atendimento, eu só conseguia pensar: por que tem tanto profissional que não passa formação nenhuma para os clientes? Gente, vocês comem cocô? Gente, é uma indignação do caralho, sabe? O mínimo que você faz é explicar o que tá acontecendo no cabelo da pessoa. É o mínimo. Enfim. Foi isso hoje. O cabelo dela, infelizmente, não passou. Eu fiquei indignado com os profissionais que ela passou e ela me contando esses históricos disso de não
Os profissionais não passaram informação nenhuma pra ela ou pra qualquer outro cliente que veio de outro profissional passar comigo. Porra. Ai, e ela me fez um questionamento muito válido e eu dei uma dica pra ela interessantíssima. A gente estava falando sobre cronograma capilar. Já que o cabelo dela não passou e tudo mais, para você depois fazer um futuro teste de mecha para ver se seu cabelo vai passar, você precisa fazer um cronograma capilar, que nada mais é do que reconstrução, nutrição e hidratação, umectação e por aí vai. E aí ela me perguntou, ela falou assim, e se meu cabelo tá ressecado, significa que eu preciso de uma hidratação? Aí eu respondi, não necessariamente, porque vai depender do histórico que aconteceu no seu cabelo. Se o seu cabelo ele é natural e ele tá seco e você tem um cronograma certinho de shampoo, máscara e condicionador e ele não tem química nenhuma, por que ele tá seco? Ele é um cabelo liso? Ele é um cabelo cacheado? Quanto tempo você dá de pausa entre uma lavagem e outra? São vários fatores. Se o seu cabelo tem química, seja coloração, seja alisamento, o que você fez para cuidar desse cabelo depois do procedimento químico? Quanto tempo de pausa você vem dado? Então, um cabelo seco, ressecado, não necessariamente vai ser falta de hidratação. A hidratação é falta de água. Às vezes, esse ressecamento é falta de nutriente. E aí entra a nutrição. Às vezes, esse cabelo ele tá completamente desestruturado. E aí você precisa reconstruir a fibra. Só que reconstruir só a fibra não é suficiente. Você precisa botar nutriente de novo. Precisa botar mais nutrientes. Você precisa fazer uma nutrição. Então depende. E a dica que eu dei pra ela foi: a partir do momento que você fizer qualquer coisa no seu cabelo, já que você faz químicas com ele, você anota. Dia 13 de fevereiro de 2026, eu realizei uma descoloração com tal volumagem de água oxigenada, tanto tempo de pausa. Depois eu apliquei uma coloração que era só tonalizante, sem amônia, nananana, e em seguida fiz uma reconstrução e uma nutrição. Anotou isso? Beleza. Daí vai ver seu dia, vai fazer seu home care. Fez seu home care? Hoje, dia 18 de fevereiro de 2026, eu fiz uma reconstrução utilizando tal linha de tal marca e usei shampoo, condicionador, shampoo, máscara, condicionador, dei o tempo de pausa que a embalagem pede, assim, assim, assim. Quer ir mais a fundo? Esses produtos que eu utilizei têm tal formulação e composição química, que a partir da pesquisa que eu fiz, tem efeito rebote, não tem efeito rebote, ó. Fazer uma agenda, fazer um diário do seu cronograma capilar, fazer um diário do que você faz no seu cabelo. Isso é ótimo e te ajuda a cuidar dele muito mais. Muito mais. E você sabe exatamente o que você pode aplicar ou não. Depois do dia 18, o meu próximo dia de home care é dia 25. Sinto a textura do meu cabelo, tá uma textura legal, beleza. Meu cabelo só tá sujo. Vamos ver então o que eu fiz aqui nesses últimos dias que eu lavei meu cabelo. Fiz tal coisa, usei isso e isso. Esse produto aqui que eu usei tem tal composição, que age assim, assim, assim. Tá, beleza. Então, se eu passar só um shampoo e um condicionador, não vai prejudicar meu fio. Eu vou ficar com a cabeça limpa e o meu fio vai continuar intacto e saudável. Cá tem essa dica pra vocês também. Comecem a fazer registros de procedimentos que você faz no seu cabelo. Não importa se é um procedimento químico, não importa se é um procedimento de tratamento, se é tratamento de salão ou se é tratamento de home care. E comecem a pesquisar sobre composições químicas dos home cares que vocês usam. Ela me relatou uma coisa interessantíssima. Ela usa uma linha de produtos que tem queratina. Queratina, ela é ótima para o cabelo, contando que você não use em excesso.
Queratina é um tipo de composição química que, utilizado em excesso, dá efeito rebote. A queratina, o efeito rebote que ela dá, de tanto que você usa, deixa o fio do teu cabelo extremamente duro e rígido, que faz ele quebrar. Um dos produtos que ela usa ou usava tinha queratina dentro da composição. Quando ela me relatou isso, eu perguntei pra ela, eu falei, você sabe se tem queratina? Ela falou, olha, eu acredito que tenha, mas eu preciso ver certinho no rótulo. Por quê? Aí eu expliquei isso pra ela. Então, é importantíssimo você estudar um pouco sobre a composição química do seu home care. Se o profissional que você vai não entende, ou se você não tem grana para pagar por um profissional te explicar, gente, use o GPT. Tira uma foto do rótulo, de tudo que tem de composição química ali, joga no chat GPT e manda o prompt. Eu gostaria que você me explicasse quais dessas composições químicas dentro desse produto, e aí você coloca linha do produto, você coloca o nome da marca, se no rótulo do produto tiver dizendo que foi fabricado em laboratórios brasileiros, você coloca essa informação também. Se tiver indicado que foi fabricado em outro tipo de laboratório que não é brasileiro, mas mostra qual que é o país, você coloca também no prompt. Eu gostaria que você me informasse se alguma dessas composições químicas, se utilizadas em excesso, acontece efeito rebote, podendo deixar o meu cabelo rígido e quebradiço. Ou quebradiço, ou fraco, ou poroso, enfim. Você também precisa estudar um pouco sobre o que você usa no seu cabelo, não é só sair colocando. Nem todo profissional vai entender sobre essas composições químicas. Alguns vão entender. Eu não entendo sobre tudo. Eu ainda preciso estudar muita coisa. Mas quando eu não sei, eu deixo bem claro para o meu cliente que eu não sei. Mas também deixo bem claro para ele que ele pode fazer essa tarefinha de casa e ele mesmo pegar o rótulo ali, olhar se ele já sabe o que cada coisa significa. Perfeito. Se não sabe, dá uma pesquisada. Home care também é estudo. Não é só ficar passando no cabelo e deixar Deus dará. Tá? Então, vamos ficar com essa dica de faz um registro de todos os procedimentos que você faz. Não importa se é químico, não importa se é tratamento, não importa se é de salão, não importa se é home care. Faça esse registro para você conseguir cuidar cada vez mais do seu cabelo. Todo mundo já tá careca de saber, ou todo mundo tem cabelo suficiente para não ficar careca, que é necessário um cronograma de hidratação, reconstrução e nutrição. Tem situações que você pode fazer tudo de uma vez só, tem situações que não. E nas situações que não, se você tem esse registro de saber quando foi a última vez que você fez tal coisa, você consegue cuidar melhor do seu cabelo. A última vez que eu fiz uma reconstrução foi há 3 meses atrás. E depois eu fiquei só fazendo hidratação, hidratação, hidratação. Você só ficou botando água no teu cabelo. Você não botou nenhum nutriente, você não ajudou a sua fibra a se regenerar. É por isso que ele tá poroso, é por isso que ele pode estar produzindo óleo pra caramba. Então, né? É isso. Hoje foi um dia, quer dizer, hoje não. De ontem pra hoje foi um dia pra eu me estressar. Foi babado, foi um dia pra eu me estressar. Como hoje eu não tenho mais nenhum atendimento, eu atendo no meu espaço é pequeno, eu não sei se eu já cheguei a falar isso. E eu atendo, o meu atendimento ele é um pouco mais intimista. Eu não tenho mais de uma cadeira no meu espaço, justamente porque eu quero me dedicar àquele cliente que eu tô atendendo. Eu não quero deixar ele ali para eu ir atender outro. Então eu tenho um atendimento mais intimista, um atendimento um pouco mais personalizado e exclusivo. Quando eu tenho agendamento para coloração, eu normalmente só agendo essa pessoa no meu dia. Eu não agendo mais do que uma pessoa num dia de coloração.
eu só coloco mais de um cliente e se for corte, se for uma escova, se for um tratamento, porque são processos um pouquinho mais rápido. Esses processos são processos que levam no máximo 3 horas, enquanto uma coloração, no mínimo, ela leva 6 ou 4, dependendo se for um curtinho. Mas enfim, normalmente as pessoas que vêm procurar coloração comigo, elas têm um cabelo um pouquinho mais comprido, então é no mínimo 6 horas. E então eu agendo só coloração naquele dia, não agendo mais nada. Justamente para quê? Se der algum resultado que ou eu não gostei, ou a cliente não gostou, a gente poder fazer essa alteração, caso a cliente queira, para que se deu alguma coisa errada, dê para consertar, é mais para essas situações. Então hoje, especificamente, eu não tenho mais nenhum agendamento, porque o agendamento de hoje estava marcado só para esta cliente. Como ela não mora tão próximo, ela pediu para que eu fizesse o teste de mecha no mesmo dia que fosse fazer a coloração dela, caso passasse, porque ficaria muito ruim para ela vir fazer um teste de mecha em um dia e depois reagendar outro dia para vir fazer a coloração. Mas normalmente eu faço isso, justamente para não perder o dia, que no caso, por ela não ter passado no teste, eu acabei perdendo o meu dia, pois eu poderia ter agendado outros clientes, né? Então, o teste de mecha, normalmente, eu sempre agendo em dias que eu tenho agendado corte, que eu tenho agendado tratamento, que eu tenho agendado escova, que aí eu consigo colocar nesses intervalos de um atendimento para outro. Porque um teste de mecha comigo pode durar até 2 horas, justamente porque eu tenho toda esta conversa com os clientes. Eu tenho a conversa antes do teste e tenho a conversa pós o teste, dependendo de como vai ser o resultado do cabelo dela ali daquele teste. Então eu tenho atendido assim. Mas é isso. Então hoje eu não tenho mais ninguém para atender. Amanhã eu vou trabalhar com o Felipe. Ele já me mandou mensagem. Recebo visita em casa também. A minha visita eu acho que fica até segunda-feira. Vai ficar sábado, domingo e segunda, eu acho que é isso. E como, né, supostamente eu só atenderia sábado se eu tivesse cliente, e como eu não vou atender, eu vou trabalhar no Felipe, eu vou poder receber minha visita de boa em casa e oferecer minha sala para ela dormir. Mas é isso, então provavelmente vocês só me veem agora trabalhando no Felipe. E provavelmente vai estar uma loucura amanhã, justamente por causa desses atrasos, dos atrasos, por causa do erro de uma pessoa. Acho que eu vou aproveitar e mostrar como tá o meu escritório para vocês, que eu falei que ia colocar a mão francesa, e aí eu coloquei, nem dá pra ver. Mas botei a mão francesa. Antes, aqui no escritório, ele tava apoiado por uma banqueta, e agora não tá. E aí consegui colocar. É uma mão francesa que é retrátil, então se eu precisar abaixar essa bancada aqui, eu consigo em algum momento. E o meu escritório tá assim, tá uma bagunça. Não tive tempo de arrumar ainda, mas tá funcionando. Tá funcionando. Eu tive que fazer esse meu escritório dentro da minha sacadinha, porque, né, tava precisando de um espaço para trabalhar. E é isso. Em algum momento eu vou fazer algumas mudanças e algumas modificações aqui de decoração e organização, mas por hora essas prateleiras aqui têm me funcionado e tudo mais. Aqui embaixo eu deixei tudo que é esferográficos, então tem canetas, tem marcadores, tem lápis de cor, enfim. Aqui é normalmente onde eu deixo os tripés menores. Aqui é normalmente onde eu deixo o fio, que fica guardado aqui. Aqui, por enquanto, tá minha mesa digitalizadora e uma ring light avulsa. Aqui, desse outro lado,
eu deixo algumas outras coisas também. Aí tem teclado, tem mouse. Aqui normalmente fica HD externo e powerbanks. Aqui tem lentes que me ajuda, tem tela de retorno, tem 2 celulares que eu vou mandar para conserto também para me ajudar na produção de conteúdo. Ali embaixo eu tenho guardado documentos e tal. A CPU do computador fica ali. E é isso. E aí o computador fica aqui. Mas tem me quebrado o galho, tem cumprido com a função que foi feita, que foi só para instalar o computador, tem um espaço de trabalho reservado, e quando eu preciso trabalhar no computador e o Matheus está aqui em casa, ou, enfim, tá aqui em casa e eu quero estar no espaço mais reservado, eu só fecho a janela ali, eu fecho aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Fecha a porta, fica bem estreito, mas funciona. Peraí, que eu vou tentar mostrar. Aqui, ó. Eu puxo aqui. E aí eu fecho. É bem estreito, tipo, bem estreito mesmo. Mas funciona, eu consigo puxar e sentar para trabalhar tranquilamente e estando dentro do meu universo aqui, sem o barulho da casa e da vivência da casa me atrapalhar e sem eu atrapalhar também a vivência da casa. Tem funcionado e é um espaço que me ajuda naquela questão que eu tinha comentado de, por trabalhar dentro de casa, chegar em um ponto que você não consegue mais ver a casa como casa, você só vê a casa como trabalho, sabe? E aí tendo esse espaço de escritório aqui, por mais que extremamente apertado, não tá me dando essa sensação, por mais que essa parte específica seja dentro do meu quarto. Pois eu tenho essa porta, eu posso fechar, e se eu quero não ver ainda mais o meu quarto, eu puxo a cortina e fecho também. Desse jeito aqui, ó. Vou fazer. E aí, dessa maneira, eu realmente não vejo o quarto. E eu não associo esse espaço com a casa em si. Esse espaço é um office, é um espaço de trabalho, não é uma extensão da casa, entende? E isso não buga o meu cérebro. Oi, gente. Victor do futuro aqui, dando um spoiler. Hoje é dia 30 de março. 30 de março, tá? E dando um spoiler aqui sobre o futuro. O meu escritório, nessa mini sacada do meu quarto, tem bugado sim minha mente, tá? Trabalhar dentro de casa não tem sido fácil psicologicamente pra mim. E isso que eu tô falando de qualquer lugar que eu ando pela minha casa, eu não associo mais como minha casa, não associo mais como um lugar de descanso, não associo como algo de conforto e calmo, mesmo fazendo todas as coisas que eu vou acabar mostrando aqui nesse vídeo que eu acabo fazendo, não tá sendo fácil, não tá. Meu cérebro tá associando a esse espaço que eu moro só como trabalho. Porque como vocês vão ver, como eu já falei em outros lugares, eu atendo no salão aqui em casa. E agora essa parte do escritório, que era uma parte isolada, que era o nosso quarto. Também agora tem um outro espaço para trabalho, que é onde eu edito esse vídeo, que inclusive estou editando para vocês. Eu acordo, olho pro lado, vejo o computador, já me associa trabalho. Então não está sendo fácil. Já adianto aqui para vocês que não está sendo fácil. Eu acho que eu já comentei isso de por
trabalhar há muitos anos dentro de casa fez minha cabeça bugar por chegar em um ponto de que eu não estava vendo mais minha casa como casa. Mas tem me ajudado muito isso. Muito, muito, muito. E aí toda vez que eu preciso editar os meus vídeos, fazer planejamento de posts, planilhas, enfim, coisas mil, eu venho pra cá, me tranco aqui e ó, trabalho. E aí a única coisa que não dá pra fazer isso é o salão, mas acho que eu vou mostrar pra vocês também o que foi a estratégia que eu fiz pra minha cabeça desassociar que em certo momento é o salão e em certo momento eu estou só em casa mesmo. Vou mostrar pra vocês. Este aqui, assim, é o layout salão de belezas. Várias luzes acesas, indiretas, diretas, a luz do espelho. Vou mostrar com a outra câmera. É assim o layout. Aqui é a entrada, e aí o layout ele é todo esse. Várias luzes acesas, muito bem iluminado, a cadeira nesse posicionamento, nada aqui no meio e o lavatório ali, ar-condicionado ligado e tudo mais. Esse é o layout office da sala, office, salão e tal. E eu também deixo essa cortina aqui no corredor que dá acesso ao banheiro. E para dar privacidade para a área íntima, também tem isso. Aqui é a porta do meu quarto, trancada, fechada, banheiro ali no fundo, e a porta que daria para a cozinha também tem uma cortina fechada, então fica todo esse corredor que continua sendo a área de trabalho quando está nesse layout, e você abre aqui e vai para o banheiro. Então esse tem sido o meu layout salão, trabalho, hora de fazer cabelo, tem sido isso. E o que eu tenho feito para mudar a minha cabeça e não enxergar minha casa como trabalho foram alguns detalhes. Eu não utilizo essas luzes do teto, as luzes do espelho também fica desligada, e aí eu só uso as luzes indiretas, que é a luz do meu bar e a luz do meu rack da TV. Para além disso, eu também coloco mais um tapete em cima do carpete e tem minha mesa de centro. A cadeira do salão, ela fica virada para cá e encostada com o espelho, e o lavatório também vai um pouquinho mais ali pro canto. Não dá para tirar ele, ficaria inviável ficar instalando e desinstalando ele todos os dias. Então é melhor ele ali no cantinho. Ele é preto, com as luzes mais baixas, ele fica imperceptível dentro aqui de casa. Então, ó, é tudo. Vou organizar aqui para vocês verem como que fica no layout descanso, casa, conf. Já volto. E assim é como fica no mood casa. Mais confortável, uma luz mais baixa. Aí olhando, aí pegando aqui do outro ângulo, fica assim. Como eu falei pra vocês, o lavatório é preto, mal dá pra ver ele. A cadeira dá pra ver um pouquinho mais, mas ela entra como um artigo de decoração da casa. E o lavatório some, só a mangueira que dá pra ver porque ela é mais clara, mas o lavatório some. E é assim que eu tenho conseguido deixar a minha cabeça um pouquinho mais desligada no sentido trabalho e visto a minha casa como casa. Mas futuramente eu quero dar um upgrade um pouco mais nessa questão de fazer a casa ficar com cara de casa e dividir mais ainda o que é casa, o que é trabalho. Eu futuramente quero tirar essa parede que divide a sala e o quarto não, a sala e a cozinha. Quando tiver no modo trabalho, vai vir uma cortina para dividir o que é sala e cozinha, né, na função da parede.
O espelho eu vou colocar um suporte com rodinha para eu conseguir movimentar ele de um lado para o outro. E esses nichos que eu coloquei na parede para colocar os produtos, eu quero colocar uma cristaleira estreitinha, preta, coisa mais linda que eu já achei no Mercado Livre, também com rodinhas para eu conseguir movimentar elas de lugar. Então, no momento trabalho, fecha-se a cortina para ninguém ter acesso à cozinha, a ver a cozinha. Coloco o espelho nesse mesmo ângulo que tá aqui e as duas cristaleiras vêm nesses mesmos ângulos do nicho também. E no momento casa, abre-se a cortina, integra sala e cozinha, o espelho vai ficar na frente do lavatório e ele vai ficar tapando o lavatório, e os dois móveis que estão os produtos, eles vão para um outro espaço aqui da casa, onde eu consigo deixar eles lá certinho, bonitinho, sem atrapalhar o cotidiano da casa. Eu tenho certeza que minha cabeça vai ficar mais tranquila ainda do que já tá com essas pequenas alterações, que é acrescenta um tapete acima, bota a mesinha de centro, muda a iluminação e por aí vai. Ai, eita. Aparentemente, essa é a última peça de entrega de carnaval. A não ser que apareça uma cliente de última hora. Mas, fora isso, hoje é meu último dia trabalhando aqui no ateliê. Nessa temporada de carnaval. Aí o Fih comentou comigo que ele deixou aberto a agenda para o desfile das campeãs, então se aparecer cliente nesse meio tempo pro desfile das campeãs, aí eu volto. Mas por hora, hoje é o último dia aqui no ateliê fazendo o último look, que é essa saia, e tem o top também. Ai, gente, então, eu acabei de chegar do Felipe. Hoje é o dia seguinte. Ele tinha falado que ontem ia ser meu último dia, porque não ia ter mais demanda, mas teve demanda. Porém, eu estou completamente exausto, podre. Eu estou de pé porque eu estou à base de relaxante muscular e calmante. Porque o meu corpo inteiro amanheceu extremamente dolorido. E quando eu burnouto o meu corpo, o meu humor e minha paciência não existe, elas são inexistentes. Então eu acabo sendo uma pessoa muito arrogante, escrota e ríspida com qualquer ser humano. Então por isso que eu tô à base de calmante e à base de relaxante muscular. Meu joelho, olha, tá me matando. Eu tenho problema nos meus dois joelhos. Eu tenho condropatia bilateral, que nada mais é do que falta de cartilagem no joelho, ou seja, no meu joelho é só osso batendo com osso. Tem soluções temporárias, que foi a última coisa que eu fiz alguns anos atrás, que foi colocar ácido hialurônico no joelho, para o ácido hialurônico fazer o papel da cartilagem, que é o que falta no meu joelho. Só que é um valor extremamente caro e o meu convênio não cobre esse preço. Então já tem quase 3 anos desde a última aplicação, e o resto de ácido hialurônico que tinha no meu joelho eu acho que já foi embora com Deus. E fora
a dor no joelho. Por causa disso, o meu pé também tá doendo horrores, principalmente meu pé direito, porque é o lado que eu mais me apoio quando eu fico em pé, e as minhas mãos, por conta de ficar manuseando os alicates. Tô exausto, tô podre, 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 podre. Hoje eu também não fiz uma diária completa, eu fiz meia diária, porque eu decidi respeitar o meu corpo. Senão eu acho que eu seria hospitalizado, de verdade, ainda hoje, se eu não tivesse feito apenas meio expediente, porque tá foda. Tá foda. Eu amo trabalhar com o que eu trabalho, mas quando você faz uma temporada alta, assim, com pouco tempo de descanso. Ai, Victor, mas você tem 2 dias de descanso, só que não significa que eu descanso 2 dias. Eu tenho outras coisas pra fazer. Nesses 2 dias de descanso, basicamente, eu descansei 6 horas apenas, não contando com o horário de dormir, óbvio, mas que não é o suficiente para este trabalho específico braçal que a gente faz. Porque trabalhar ali no ateliê é um trabalho manual, é um trabalho físico, é um cansaço físico, é um esforço físico. O diferente, por exemplo, do ato do desfile, que é um exercício físico, só que é muito mais psicológico do que físico ali no ato do desfile. Enfim, mas eu precisei dessa pausa aqui. Amanhã eu não trabalho no ateliê. Amanhã eu tenho cabelo pra fazer. Eu tenho só um corte. A Laila. Nossa, gente, Laila, minha cliente cristalzinho. Amo, 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 amo. A Laila, ela é pontual nas coisas que ela faz com o cabelo dela. Ela usa um bob, short bob, e a cada 15 dias ela corta o cabelo dela, assim, tipo, ela não deixa passar esses 15 dias. A cada 15 dias ela corta o cabelo dela sagradamente. Eu queria tanto ter pelo menos 20 clientes igual a Laila, que vem a cada 15 dias no salão. Nossa, tudo. Então amanhã eu tenho só o cabelo dela pra cortar. Depois que eu terminar o cabelo dela, eu acho que eu vou fazer umas coisas de casa, não sei. Eu tô começando a cogitar na possibilidade de criar outros perfis de criação de conteúdo para em períodos que, né, eu não tenha trabalho, eu não tenha atendimento, eu esteja trabalhando e criando outras coisas, só para não ficar parado. Então eu tô pensando em criar um perfil exclusivamente de casa, e aí tanto rotina de casa, quanto arrumação, decoração, fazer marmitas, sabe? E também registrar aqui para vocês, eu acho que eu vou fazer isso para ter mais conteúdo para vlogs enfim. Afinal, esse canal do YouTube aqui é mais algo meu, pessoal, de trabalho cotidiano, do que, de fato, exclusivamente trabalho. Apesar de que, de dezembro em diante, eu só tenha registrado coisas voltadas ao universo do meu trabalho. Acho que porque minha cabeça tá tão focada nisso no momento que eu acho que é o motivo de dezembro pra cá eu tá tão focado em só criar conteúdo de trabalho, trabalho, trabalho. Mas enfim, acho que eu vou criar um outro perfil para isso. Eu preciso também começar a me planejar para fazer estratégias para conseguir clientes pro salão, porque eu não sei se eu comentei isso já, mas
Faz pouco tempo que eu voltei a mexer com cabelo. Aqui em São Paulo, eu moro aqui em São Paulo há 11 anos, mas trabalhar com cabelo aqui em São Paulo só tá rolando há mais ou menos uns 7, 8 meses. E eu ainda não tenho uma clientela fixa. Todos os meus conteúdos já gravados de outros clientes que eu atendi, meu estoque de vídeo acabou. Eu não tenho mais nada novo para postar. E agora eu preciso pensar em uma estratégia de vídeos para utilizar esses conteúdos que eu já postei para fazer um conteúdo novo em cima deles, parecendo que é algo novo, sabe? E para conseguir chegar em mais pessoas e essas pessoas agendar para eu poder atender. Porque, olha, sinceramente, eu não sei o que vai ser do meu próximo mês em questão de trabalho. Porque acabou o carnaval, eu não vou ter mais ateliê. E aí minha agenda para clientes de cabelo tá, tipo, baixíssima. O pouco que eu atendi eu também nem pude registrar, porque não toparam que eu gravasse os procedimentos. E a gente precisa respeitar isso, apesar de que isso acaba fodendo um pouquinho com a gente, porque hoje em dia ter uma empresa automaticamente faz você se transformar em um micro-influencer, porque se você não for um micro-influencer e divulgar o seu próprio trabalho, você não tem clientes. Mas nesse caso, como o seu trabalho requer a imagem de um terceiro, e se esse terceiro não quiser expor essa imagem, fica um pouco complicado pra você fazer todo esse ciclo. Então é foda pra caralho no sentido ruim da coisa. Mas é isso. Ainda hoje eu tenho reunião com os meus amigos, porque a gente tem uma empresa. Eu acho que eu já comentei isso há um tempo atrás, só não disse sobre o que é essa empresa. Tô achando que tá escurecendo demais. Espera aí que eu vou acender uma luz. Pronto, melhor. A gente tem uma empresa juntos, e aí a gente vai ter uma reunião hoje presencial, vai ser aqui em casa mesmo, para alinhar algumas coisas, pra gente voltar também com tudo, trabalhando com a empresa e fazendo a empresa funcionar. A gente só estava tendo reunião online, mas sentimos essa necessidade de deixar algo um pouquinho mais palpável e mais presencial e menos tecnológico para alinhar as coisas, para além também da gente se ver, porque a rotina tá babado e a gente não tem conseguido se ver, sabe? A última pessoa deles que eu vi foi o André, porque eu cortei o cabelo dele, mas o Will eu não vejo ele já há quase 5 meses, então tá babado. Mas vai ser isso, eu acho que hoje eu não vou fazer nada para além dessa reunião. E amanhã eu talvez faça algumas coisas. Chegou os pés da minha cama que eu comprei. A nossa cama, ela tinha os pés muito alto e aí não estava sustentando o nosso peso. O Matheus tem 1,80 e pouco, quase 1,90, e ele tem 90 quilos e eu tenho 1,68, mas eu tenho 83 quilos, eu acho que é isso. E ter uma cama com os pés muito altos, os nossos pés da cama acho que tinha 15 centímetros. E com o nosso peso não estava sustentando, a cama estava cedendo. E aí eu comprei uns pezinhos menores, uns pezinhos só de 5 centímetros, porque por conta da iluminação, a gente gosta de que venha uma iluminação indireta debaixo da cama para deixar o quarto um pouquinho mais iluminado, porque a nossa casa ela é preta. Então, para ter uma casa preta, a gente precisa ter um projeto luminotécnico muito bem elaborado. E ainda mais porque a gente gosta de luzes indiretas, a gente não gosta de luz 100% ali intensas, sabe? Então, ter esses pezinhos para essa iluminação debaixo da cama vir e deixar o quarto um pouquinho mais claro, mas ao mesmo tempo confortável, é necessário.
O quarto, ele, como eu falei, ele é todo preto. A gente tem um carpetezinho pequeno, mas o objetivo é botar carpete no quarto inteiro, preto. E depois colocar tapetes divertidos por cima desse carpete. Igual eu fiz na sala, que eu mostrei pra vocês, que é um tapete em cima do carpete e tal. Só que aqui no quarto a gente quer algo um pouquinho mais colorido, não só no PB. Então o objetivo é esse. E quando a gente botar esse carpete no quarto inteiro preto, vai ficar mais escuro ainda. Então essa luz vindo debaixo da cama é mais do que necessária, sabe? Mas é isso, gente. Amanhã eu com certeza eu vou mostrar pra vocês. A Laila, ela é influencer, então ela não tem problema nenhum em aparecer nos vídeos do salão, então provavelmente vai ter registros de eu cortando o cabelo dela. E se eu for fazer algumas outras coisas interessantes amanhã, eu acho que eu mostro pra vocês um pouco. Porque como eu falei, eu não decidi ainda o que eu vou fazer. Eu tinha comentado com o Matheus, amanhã é folga dele, né? Eu tinha comentado com ele de talvez a gente ir no Brás, ver uns carpetes, ver uns tecidos de couro sintético. Mas ainda não decidi o que não decidimos, né? Se a gente não for lá, provavelmente eu vou resolver o negócio da cama e outras pendências de casa que precisa. Aí, ó, vocês viram como a gente não descansa? A gente não descansa, não tem tempo pra descansar. É foda. É muito foda. Enfim, gente, é isso. E esse foi um pouco da minha rotina. Se você gostou de passar esse tempo comigo, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e acompanhar os próximos vlogs. Até a próxima!